Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei. Nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, dia em que a CPI deveria ouvir o governador do Amazonas, Wilson Lima. Eu acordei cedinho, liguei toda a aparelhagem aqui e fiquei na expectativa. Hoje, alguma coisa interessante sairá nesta CPI que virou as costas para a corrupção. Como sou ingênuo. Ontem, a ministra Rosa Weber concedeu um habeas corpus para o governador. Ele poderia ir à CPI, mas se não quisesse responder nada, estava autorizado pelo habeas corpus. Acontece que nem isso acontecerá. O governador simplesmente não irá à CPI hoje. Bem, Eduardo Pazuello também recebera um habeas corpus, mas foi. Recebeu o convite de ir à CPI, foi com o habeas corpus e nem usou. Ele respondeu a tudo e a todos. Respondeu a tudo que foi lhe perguntado de modo pazuelístico, o que nos agradou muito. Bem, já o governador do Amazonas... Vamos às notícias. Vamos à notícia. A Folha de São Paulo dá em tom comemorativo este habeas corpus. A matéria é intitulada Rosa Weber do STF autoriza governador do Amazonas a não depor e abre caminho para esvaziar foco governista da CPI. Não, na verdade, não abriu caminho para esvaziar o foco governista da CPI. Abriu caminho para esvaziar o foco da população brasileira, que quer saber o que os governadores não fizeram com o dinheiro que receberam do governo federal para resolver o problema da saúde nos seus estados. Mas, a Folha de São Paulo joga contra o Brasil, evidentemente, e está assim comemorando. A matéria diz que mais 19 governadores querem que o STF proíba a CPI de convocá-los. Então, de fato, abriu-se o caminho e onde passa um boi, diz o ditado, passa também uma boiada. Lá pelas tantas, a matéria diz que após diversas negociações, os senadores tinham aprovado requerimentos voltados apenas aos responsáveis por governos estaduais que foram alvo de operação da Polícia Federal para apurar suspeitas de irregularidades com as verbas federais do enfrentamento da pandemia. São eles Wilson Lima, do Amazonas, que hoje não irá, Helder Barbalho, do Pará, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Marlos Carlesi, de Tocantins, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Walter Góes, do Amapá, Wellington Dias, do Piauí, e Marcos José Rocha dos Santos, de Roraima. Também foi convocado o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Todos esses querem que o STF proíba que a CPI os convoque. Bem, você certamente está esperando de minha parte um comentário do tipo: no Brasil o crime compensa. Não, eu não falarei isso. Me desculpem, devo frustrá-los nesse sentido. Porém, devo advertir o seguinte: está na hora de acordarmos. Acordarmos no sentido de que não dará para Bolsonaro. Foi um sonho de verão. Desculpem dizer isso. Eu sei que muitos agora se aborrecerão. Mas vejam, está tudo programado, tudo certinho, para acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Quem em sã consciência que tivesse acompanhado ou que acompanhou um pouco da política americana diria que Trump sairia derrotado nas urnas em novembro de 2020. Bem, uns diziam ou sabiam que não daria para Trump, embora Trump tivesse
muito, mas muito mais de 50% da preferência do eleitorado. Mas não deu. E até hoje estão trancafiadas em salas muito bem protegidas, centenas de milhares de cédulas problemáticas em relação às eleições americanas. Bem, é claro, não dá para comparar o sistema eleitoral americano com o brasileiro, mas aqui certamente acontecerá algo parecido. Haverá muita reclamação de fraude nas urnas eletrônicas, mas nada poderá ser investigado porque não pensem que teremos voto impresso e auditável. Não, já está decidido. O Deep State disse não e acabou. E depois da derrota de Bolsonaro, os observadores internacionais dirão que foi tudo bacana, tudo lícito, foi uma festa democrática. Pois é, Barroso foi um observador internacional nas eleições americanas e disse exatamente isso. Lá foi tudo jóia, bicho. Foi tudo legal, foi tudo muito lícito. Não há razão para reclamar de fraudes nas eleições americanas. Os observadores internacionais dirão o mesmo aqui, provavelmente, claro, depois da vitória de Lula. E haverá outra justificativa para a vitória de Lula. Bolsonaro, no seu último ano, era um cadáver político. A CPI tinha levantado todos os seus crimes na pandemia, o que contribuiu para que a imensa maioria da população brasileira rejeitasse um segundo mandato para o presidente Bolsonaro. Duvidam que acontecerá isso? Duvidam. Eu não duvido. Por isso, precisamos sim de um choque que nos desperte para essa realidade. Porque o que vem pela frente, meus amigos, será exatamente isso. Caso aconteça algum outro milagre, aos moldes do que aconteceu no passado recente. O Brasil tem sido o país dos milagres. O milagre de Juiz de Fora, o milagre da não corrupção, o milagre desse país ter atravessado uma pandemia que assolou o mundo sem quebrar e assim por diante. Mas, para isso, ou precisamos rezar muito, ou então precisamos rezar muito mais que muito. Até depois.